Bom, vou começar a falar um pouquinho devagarzinho. É, Vocês sabem como nasce a autoestima? A autoestima, ela vem desde lá de quando a gente está ainda na barriga da mãe, né? Porque, na realidade, o fato, as circunstâncias que a gente chega no mundo já são suficientes para determinar que tipo de relacionamento a gente vai ter com as pessoas mais importantes da nossa vida, que são os nossos pais. Então, desde que nós somos gerados, que já um pouco da nossa autoestima já está ali sentenciada, digamos assim. Só que isso não é o suficiente, né? Isso é só uma parte da nossa autoestima. Ela começa lá atrás, quando a gente vem ao mundo, e ela vai se fortalecendo ou não à medida em que nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo. Na realidade, no início, a nossa autoestima, ela tem a ver com a imagem que os outros têm de nós, né? E a gente vai assimilar aquilo ali. E mais para frente a gente vai tentar confirmar, né? Reforçar aquilo ali, ou dependendo de como seja essa autoestima, a gente vai tentar melhorar, né? E tentar correr atrás de, de aumentar essa autoestima, de melhorar. Nós mulheres temos normalmente alguns problemas com a autoestima devido às circunstâncias que a gente vive, né? Devido ao meio, né? O meio normalmente não favorece muito a autoestima das mulheres porque é, nós somos muito tolhidas, né? Nós somos socialmente nós não somos incentivadas a fazer o que a gente tem vontade de fazer. Nós, na realidade, a nossa liberdade é cerceada. Então, desenvolver uma autoestima positiva no meio em que a gente vive é alguma coisa também um pouco complicada. Há alguns dias atrás, eu é, eu recebi um questionamento pelas redes sociais de uma mãe que, segundo ela, criou 3 filhas de forma semelhante e uma delas tinha autoestima muito baixa. E aí ela questionou porque eu coloquei um texto falando sobre a origem da nossa autoestima lá na nossa criação, na nossa família de origem, né? E na realidade, o que acontece? As nossas necessidades são diferentes, né? Então, por mais que uma mãe se esforce em criar 3 filhas da mesma forma, a necessidade dessas 3 filhas vai ser diferente, vão ser diferentes, né? E o meio, quer dizer, a mãe é super importante, é a figura principal nesse papel aí de desenvolver, ajudar a desenvolver a autoestima, mas não é a única figura, né, na vida da criança. Então existem outros familiares, existe o meio, existem as próprias irmãs. Então é muito complexo para a gente determinar que algo específico vai desenvolver ou não aquela autoestima, né? A autoestima de uma das filhas pode ser baixa, mais baixa por inúmeros fatores, né? Internos e externos. Então não é alguma coisa. A autoestima não é alguma coisa que seja simples e que a gente bata o martelo e diga assim, foi culpa da mãe, culpa do pai, culpa. Não existe isso, né? A autoestima é alguma coisa que está sempre em construção. E uma característica que eu gosto muito de ressaltar da autoestima que as pessoas esquecem
é que a autoestima ela pode ser desenvolvida, melhorada, incentivada a qualquer tempo na vida da gente. Então não é porque uma mulher tem uma autoestima baixa que ela não pode melhorar isso, né? Sempre há tempo de melhorar. A autoestima a gente tem como estimular, a gente tem como exercitar, né? E depois que a gente se torna adulto, cabe a nós mudar esse quadro, né? Se a mulher, depois de adulta, percebe que tem uma autoestima muito comprometida, ela tem que correr atrás de melhorar isso, né? Através do autodesenvolvimento, através de exercícios, da psicoterapia, enfim, existem inúmeras formas e depois eu vou falar um pouquinho sobre as formas da gente melhorar a nossa autoestima. Mas vamos lá. Boa noite, Juliana, tudo bom? Então, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que o meio que a gente vive é extremamente importante, no sentido de quando a gente vai avaliar a autoestima de uma pessoa, né? O meio em que ela vive é extremamente importante. Então, quando a gente vai olhar para uma mulher que tem autoestima baixa, é importante que a gente olhe para a família que ela foi criada, para as condições que ela foi criada, o meio em que ela vive, como é que é essa sociedade, enfim, são inúmeros fatores que vão interferir e vão comprometer ou não essa autoestima. Alguma pergunta, alguma dúvida, Enquanto eu bebo aqui um golinho de água. Gente, fazer live falando, dá uma sede. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha colinha que eu esqueci de falar. Não. Ritinha, boa noite, que saudade. Bom, então eu já falei como é que a autoestima nasce, né? Essa live vai ficar gravada, quem perdeu pode depois dar uma olhadinha. Já falei o quanto o meio social é importante, né, para o desenvolvimento dessa autoestima, para ou não, né? Já falei, faltou falar que a nossa autoestima ela está intimamente ligada à nossa criança interior. Então, por isso ela tem início, né, o processo de desenvolvimento da autoestima, ela vai ter início lá quando nós nascemos, né? E aí a gente vem desenvolvendo ela. E ela sempre está muito relacionada à nossa fase da infância, né? É ali, o berço da nossa autoestima nasce ali, né? Ela começa a se desenvolver ali e a partir dali ela vai tomando forma. Então a nossa criança interior está muito ligada à nossa autoestima. Bom, eu vou dar agora alguns exercícios simples que podem contribuir para melhorar a autoestima da mulher, né? No dia a dia a gente pode fazer diversas coisas que melhoram a nossa autoestima. Na realidade, depois que a gente cresce, esse é um papel que é nosso, né? Não cabe mais a ninguém fortalecer ou não essa autoestima, vai caber a nós, porque nós nos tornamos responsáveis por nós, não é verdade? Então, eu vou falar um pouquinho sobre 6 formas simples do dia a dia que melhoram e dão um up na autoestima, tá? Primeiro delas estimule a sua positividade. O que é isso? Procura evitar de ficar reclamando, murmurando,
enxergando só o lado difícil das coisas, né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui para o Face também. Então, não foca só nos defeitos, não foca só no que dá errado, procura focar no que dá certo, nas coisas, nas qualidades, procura focar, procura ter uma visão menos crítica, né, de si mesma. Vamos relaxar a competência e entender que a gente não tem que ser perfeito, né? A gente tem que fazer o melhor possível. Então isso apreciar as conquistas, diminuir as críticas, melhora muito a autoestima, porque a gente fica mais compreensivo com a gente mesmo, né? Às vezes a gente é tão compreensivo com o outro e com a gente e com a gente é tão crítico, né? Então é importante que a gente relaxe um pouco a competência com a gente. Uma segunda atitude que a gente pode ter no dia a dia que melhora também bastante a autoestima é a prática de exercícios físicos, né? Exercícios físicos liberam endorfina, deixam a gente mais disposta, deixam a gente com uma sensação de prazer maior, reduz o estresse e principalmente a dança tem um efeito extremamente importante nessa questão da autoestima, para o aumento da autoestima. Então, praticar exercícios físicos que você goste, claro, porque não dá para praticar um exercício que você não goste só por, eu tenho que fazer. Não, tem que procurar uma atividade física que você goste, isso é super importante. E a melhora que a gente sente no corpo, ela reverbera por tudo, né? A gente se sente mais disposta, o humor melhora, só tem ganhos. Então, praticar exercício físico é um santo remédio para melhorar o nosso humor e a nossa autoestima. Selecione pessoas e ambientes. Isso, claro, né, gente? Dentro da medida do possível. Então, selecionar pessoas que estão próximas, procurar estar perto de pessoas que nos querem bem, que nos elogiam, que nos incentivam e procurar não ficar tão perto de pessoas negativas que murmuram o tempo todo, que reclamam do chefe, do marido, do emprego, da comida, de tudo. Isso por si também melhora bastante a nossa autoestima, porque a gente, quando está perto de pessoas boas, pessoas positivas, pessoas alegres, isso tem um efeito contagiante sobre a gente. E claro que o inverso também, quando a gente está perto de pessoa triste, amargurada, isso contamina a gente e a gente acaba ficando assim também sem perceber. Então, selecione dentro da medida do possível as pessoas com as quais você vai ficar mais próximas, né? Eu anotei até uma frase bem interessante que eu gosto, que é: você é a média das pessoas com as quais você convive. Então, pense nisso. Um outro exercício que é simples e que também é bem eficaz é não se compare com os outros. Eu acho que eu vivo falando isso nas redes sociais, vivo falando isso no Minuto Mulher, onde eu vou, eu vivo falando, porque as pessoas mulheres então vivem se comparando. E, gente, ninguém é perfeito, ninguém é melhor que ninguém, cada um atravessa o seu deserto. E a gente, às vezes, só está vendo o palco, não está vendo os bastidores daquela pessoa. Então, não se compare, não faça isso. Isso é muito tóxico para a autoestima, né? Cada pessoa é única e não tem por que se comparar, né? Muito pelo contrário.
fique feliz por você ser única, por só ter você no mundo, né? A gente só tem um exemplar, não tem cópia. Então vamos valorizar essa, essa característica que a gente tem de ser única, né? Um outro exercício é tirar um tempo para você mesma. Então, assim, não adianta a gente só se doar para o outro, a gente não ter tempo para a gente e ter tempo e gastar todo o nosso tempo com o outro, com as obrigações, com a casa, com os filhos, com o marido, porque isso a gente só vai conseguir se esgotar. A gente vai ficar esgotado e não vai resolver, né? A gente não vai dar o nosso melhor porque a gente vai estar esgotado, não tem energia que aguente. Então, de vez em quando, a gente precisa cuidar da gente. Isso é responsabilidade nossa. A gente já cresceu, já amadureceu, então não tem mais papai, mamãe, titio, vovó, papagaio para cuidar da gente. A gente é que tem que cuidar e a gente tem que ser responsável por nós mesmas, né? Então, tire um tempo para você, faça alguma coisa que você goste, coma alguma coisa que você goste, ou vá a algum lugar que você goste, faça uma massagem, enfim. Cada um tem lá suas preferências, cada um cada uma sabe a forma melhor de se acalmar, de relaxar, de descansar. Então, procure fazer isso com uma certa frequência para você não chegar num nível de exaustão, porque isso também compromete muito a autoestima, tá? Que mais? Não tenha medo de errar. Errar é humano, só erra quem trabalha, só erra quem faz. E a gente vive se cobrando perfeição. Mulher é um bicho terrível para se cobrar perfeição. A gente não é perfeito, a gente não nasceu perfeita. E não adianta. Eu acho que até a própria sociedade cobra da mulher que ela dê conta de tudo, que ela, né, seja perfeita mesmo, que faça tudo de forma impecável. Mas isso é muito cruel com a mulher, com a gente, né? A gente não é perfeito, a gente não dá conta de tudo e a gente erra sim. Mas as pessoas só vão aceitar os nossos erros na medida em que a gente aceite que a gente errou, né? Então, assim, isso depende muito do nosso posicionamento perante o outro. Então, quando a gente se coloca naquela posição de humano, né, e de que, poxa, eu errei sim, eu gostaria imensamente de acertar, mas às vezes acontece, né? E é meio que a gente impõe o outro, não tem outra alternativa a não ser entender que nós somos humanas, tá bom? Então, não tenha medo de errar. Né? Errar faz parte, é errando que a gente aprende. Né? E o último que eu separei aqui para falar com vocês, que é o sétimo, é empodere-se. Né? Na realidade, se empoderar é tomar para si a capacidade de decidir sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre nós, né? Nós temos essa capacidade de decidir o que a gente quer fazer. E, infelizmente, muitas mulheres não... a muitas mulheres é negado esse poder, né? Esse empoderamento. Então, nós estamos aí no caminho, né? Mas, na realidade, o empoderamento é um fenômeno que busca dar esse direito às mulheres, né? De serem quem elas quiserem, de fazerem com o corpo delas, a vida delas, o que elas quiserem fazer, né? Ter esse direito. Então, na realidade, é um modo da gente se livrar daqueles padrões estéticos de perfeição que são
inalcançáveis, né? É o modo que a gente tem de ter liberdade sexual, de alcançar um emprego que a gente quer alcançar, né? Uma igualdade profissional. Então, o empoderamento feminino está aí a todo vapor, mas a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Mas eu acho que é um caminho, não tem outro caminho, né? A gente precisa se livrar das opressões sociais, né? Que deixam a gente à mercê da opinião alheia, deixa a mulher fica extremamente insegura, né? Porque a gente volta para aquela questão do meio, né? Como o meio é importante e como nós somos seres gregários, né? A gente não sabe viver só, né? O ser humano não é para viver sozinho. Então o meio é muito importante para a gente. E quando o meio é cruel dessa forma, a gente fica muito sem opção, né? Então daí vem os relacionamentos tóxicos e toda todo o resto que vem nesse caminho, né? E a gente acaba vivendo dependendo da aprovação externa, né? Então, isso daí não é legal. Então, a gente precisa se empoderar. Não é fácil, mas é necessário, né? A gente precisa desse empoderamento feminino para a gente poder sair dessa rede, dessa armadilha que a gente se encontra, né? Já melhorou, mas ainda temos muito que caminhar, né? Então, agora eu queria colocar uma questão para vocês que eu às vezes coloco nos meus atendimentos e que é uma questão que eu vou colocar para vocês refletirem, tá? Na realidade é assim, nós temos direito a 100% de autoestima. Todo mundo tem direito a 100% de autoestima. Só que se eu perguntar para cada uma de vocês quanto de autoestima vocês sentem que tem, dificilmente alguém vai dizer que tem os 100%. Eu, pelo menos, ainda não encontrei nenhuma mulher que tivesse 100% de autoestima. Na realidade, nem mulher, nem homem. Acho que nós, seres humanos, agora falando de uma forma geral, nós somos muito críticos. E dificilmente alguém me diz que acha que tem 100%. Você que está assistindo aí, coloca aí, quanto você acha que você tem de autoestima? Você acha que tem 100%, 80%, 50%? Quanto vocês acham que tem de autoestima? 30%? Eu já vi casos da pessoa achar que tinha 10% de autoestima. Olha, é muito pouca autoestima, né? E a gente tem direito a 100%. Todo mundo tem direito a 100%. Aí a Márcia tem 70%. Tá bem, Márcia. Até que 70% é uma quantidade boa aí de autoestima. Então, gente, aí agora eu vou deixar uma reflexão para vocês. Se a gente não tem os 100%, se a gente tem, no caso da Márcia, 70%, onde estão os outros 30%? Né? Se a gente não tem os 100% que a gente tem direito, esse resto que falta para completar os 100% estão aonde? Né? Aonde a gente deixou esses 30%, aonde a gente deixou essa porcentagem que a gente não está com a gente, deveria ser nosso, mas está onde? Né? Onde será que foi parar? Né? Então, assim, a gente precisa se conscientizar
de onde está, a quem a gente delegou, aonde a gente deixou a nossa autoestima para a gente resgatar ela, porque a gente precisa de 100%, né? Se a gente coloca no outro um exemplo, né? O outro vai ficar com mais de 100%, porque ele tem a dele e mais a nossa que a gente deu, então o outro vai ficar com 130%. Então, são questões que a gente precisa pensar e precisa ir atrás, né? Da realização dessa autoestima boa, saudável, né? Que fortalece a gente, né? A autoestima, ela é extremamente importante porque ela é que nos dá força para enfrentar as batalhas que a gente enfrenta na vida, né? Então, e aí, falando em autoestima, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que vocês estão achando aí dessas confabulações todas que eu estou falando? Vocês concordam? Como é que é? Eu agora vou entrar vou falar com vocês sobre um movimento muito legal que eu estou implementando aí essa semana, que é um grupo de desafios, de exercícios, né, bem dizendo, que tem o título de Turbinando a Sua Autoestima para 2021. O que quer dizer isso? Gente, daqui a pouco a gente vai estar entrando em outro ano, né? Passou muito rápido e a gente não sabe como é que vai ser esse outro ano que vem aí, né? Na realidade, a gente não sabe hoje em dia nem como vai ser o mês que vem, que só o ano que vem. Mas é importante que a gente que a gente entre o ano novo de uma forma fortalecida, de uma forma esperançosa, né? Com alegria, com confiança e com autoestima boa, né? Porque aí isso já vai ser meio caminho andado para a gente ter força para caminhar com as nossas pernas o que a gente tiver caminhando que vem. Então eu tive a ideia de montar esse grupo, são 7 dias, onde cada dia eu vou desafiar vou desafiar o grupo a fazer uma atividade que vai fortalecer a autoestima de vocês. Então, na realidade, tudo isso que eu falei, que a gente pode exercitar, né? Eu vou estar acompanhando vocês diariamente, cada dia com um exercício simples que vocês vão ter 24 horas para fazer, mas que somando os 7 dias vai dar uma boa melhorada na autoestima de vocês e depois dos 7 dias tem sempre uma surpresinha, porque eu gosto muito de surpresas. E durante esse tempo a gente vai interagir, a gente vai conversar, a gente vai desabafar, enfim. Eu terminei agora, semana passada, um grupo que eu fiz sobre mudanças. O grupo chamava Aprendendo a Mudar. E foi muito rico, foi muito especial. As pessoas interagiram, foi assim, muito intenso, né? Eu acho que o grupo ele potencializa todas as nossas reflexões, todas as nossas questões, a gente vê outras histórias, enfim, a gente se sente apoiado. Então o grupo ele é muito bom para a gente poder refletir, para a gente poder crescer. E são só 7 dias, né? Então não é nada assim também extremamente muito profundo, mas eu acho que é uma sementinha que vai aí no coração de cada uma para melhorar essa autoestima, tá? Quem se
na realidade, o grupo começa na segunda-feira. Então, quem fizer inscrição hoje, até meia-noite, me manda uma mensagem que eu vou dar um presente para quem fizer a inscrição hoje, tá? Eu até não tô com... Deixa eu ver, tô com ele aqui. Peraí, só um instantinho que eu vou pegar aqui, ó. Quem fizer a inscrição hoje, tá? O preço, gente, o valor é baratíssimo. O horário, Márcia, o horário vai ser... A atividade eu vou lançar às 9 horas da noite, mas o grupo vai ficar aberto. Então, conforme as pessoas forem tendo disponibilidade, a interação vai acontecendo, tá? Começa na segunda-feira. Quem fizer a inscrição hoje, eu vou deixar o link. Acho que eu consigo anotar aqui. Quem fizer vai ganhar esse livro aqui, ó. Só o livro vale mais do que o desafio, tá? Mas eu tô fazendo isso porque esse livro chama-se Diário da Alma Feminina. E ele é um livro que ele é todo de exercícios para estimular a autoestima, né? Ele é para trabalhar a autoestima mesmo, a autoestima e a autoconfiança. Então eu estou dando esse presente. Quem fizer a inscrição hoje até meia-noite, me mandar uma mensagem, eu vou vou pegar o endereço e vou mandar o livro, tá? Eu vou colocar aqui Alguém tem dúvida sobre esse grupo, como é que funciona? São desafios, já falei, né? São desafios, todo dia tem um pequeno desafio, as meninas vão fazer, vocês vão fazer e a gente vai conversar. Todos os dias a gente vai conversar sobre o desafio que foi feito, se houve alguma dificuldade, se não houve, o que foi, o que sentiu. No WhatsApp, vai ser no Zap. Deixa eu botar aqui o link para vocês. Gente, ninguém me respondeu no Facebook. Eu não sei se é porque eu não estou conseguindo ver os comentários ou porque ninguém está me ouvindo. Mas vamos lá. O link é bit.ly/. Deixa eu ver se consigo botar aqui, gente. Não. Eu não vou conseguir botar aqui. Mas eu vou botar lá nas redes. É bit.ly/turbinando autoestima. Tudo junto, turbinando autoestima. bit.ly. Aqui, ó. bit.ly/. Turbinando autoestima. Saiu errado. Saiu o Y aí. Mas é turbinando autoestima, tá, gente? Então, aí começa na segunda-feira, então a inscrição vai só até amanhã. Se fizer hoje, vai ganhar o livro, tá? Vocês têm mais alguma questão com relação à autoestima, com relação a alguma dúvida? Escreve aí pra mim que enquanto isso eu vou escrever o link de novo aqui que saiu, a autoestima saiu errada. É porque o telefone tá aqui preso no suporte.
Agora foi. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Quem chegou depois, que quiser dar uma olhada na live, pode. A live vai ficar gravada, tá? Para vocês poderem assistir depois. Se quiserem compartilhar com quem vocês acham que está precisando dar uma turbinada aí na autoestima. Então, só recapitulando. Deixa eu ver se alguém falou. Ah, sim. Quando a gente se cobra muito e não fica satisfeito, isso é falta de autoestima, sim. É sim. Na realidade, o que acontece é que a gente fica buscando a aprovação do outro, entende? Então a gente não quer decepcionar o outro, porque a gente precisa do afeto do outro, da aprovação do outro, né? Então, na realidade, a gente começa a se cobrar em demasiado. E normalmente, gente, o outro também aprende a cobrar a gente. Porque se a gente não estabelece um limite, se a gente não impõe, né, um limite, o outro não é o outro que vai colocar esse limite, entendeu? O outro muito pelo contrário, para o outro ele vai sugando, a gente vai fazendo, a gente vai se cobrando e o outro vai achando ótimo. Então a gente tem que colocar esse limite, né? Mas é muito difícil a gente conseguir dizer não quando a gente tem autoestima muito baixa. Porque a gente precisa da aprovação do outro. A gente, na realidade, gente, o que acontece? A gente tenta buscar essa autoestima no meio externo. A gente não entende que a autoestima tem que ser interna. Não é no externo. Não adianta a gente buscar autoestima no outro, né? É o que eu falei. A gente tem direito a 100% de autoestima. Essa autoestima não está no outro. O que está faltando para os 100% não está no outro. O que está faltando para os 100% tá dentro da gente. Entende? Então, a gente precisa desenvolver essa autoestima. E na realidade, a autoestima ela caminha junto com autoconhecimento e com autodesenvolvimento, com desenvolvimento pessoal. A gente precisa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, para a gente poder entender o que a gente precisa e correr atrás de suprir as nossas necessidades. Não é o outro que vai suprir, somos nós. Entende? Então, isso daí é um estímulo, é um processo que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta a gente buscar no outro, né? O outro não tem. Eu vou te chamar, Márcia, me chama no direct, me chama no direct aí do Instagram que eu retorno para você. Então é isso. Na realidade, a gente fica buscando fora, buscando no outro, uma série de coisas que a gente precisa, mas que não é fora que a gente vai encontrar, é dentro, né? Gente, mais alguma dúvida? Ainda tem aí alguns minutinhos. Tem 43 minutos de live. Recapitulando, eu falei como a autoestima nasce, né? Aquela autoestima vem lá da infância, vem lá na situação em que a gente é concebido, já começa a ser traçado ali a nossa autoestima, porque
O sentimento que os nossos pais têm quando sabem da nossa chegada, já começam a determinar que tipo de relacionamento eles vão ter com a gente, né? A gente, quando nasce, tem uma expectativa em torno do nosso nascimento, então isso tudo a gente vai percebendo e vai captando que tipo de sentimento a gente desperta nas pessoas que são importantes para nós. E isso tudo vai delineando a nossa autoestima. Mais para frente, ao longo da nossa vida, a gente pode tomar dois caminhos aí, um de confirmar aquelas primeiras impressões que a gente tinha, ou a gente pode tentar modificar aquelas primeiras impressões, caso elas sejam negativas, né? Então isso vai sendo um processo que vai perdurar durante toda a nossa vida. Autoestima, lembrando, não é alguma coisa que a gente nasceu. Autoestima não é alguma coisa que é imutável, não é uma característica que a pessoa nasce com ou nasce sem. A autoestima ela é desenvolvida e, portanto, ela pode ser estimulada e pode ser desenvolvida a qualquer tempo na nossa vida, né? Quando a gente é pequeno, a nossa autoestima é muito determinada pelo meio e pelas pessoas, mas quando a gente se torna adulto, a gente pode perfeitamente estimular e desenvolver a nossa autoestima através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? Dei aqui 7, acho que foram 7, deixa eu colar aqui, 7 dicas, né, de exercícios diários que melhoram a nossa autoestima, né, que a gente não custa muito, mas que fazem uma grande diferença na nossa autoestima, vou dizer aqui os 7 rapidinho, né? O primeiro, estimule a sua positividade, então seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa otimista, né? Não fique murmurando, não seja uma pessoa crítica, não foque nos seus defeitos, no que deu errado. Pratique exercícios físicos regularmente, né? Lembrando mais uma vez que a dança para autoestima, é uma das atividades que mais estimula a autoestima, sendo que desde que você goste, qualquer atividade está valendo. Selecione pessoas e ambientes, então procure se manter distante de pessoas tóxicas, de pessoas pessoas que murmuram, que reclamam, que nada tá bom, que a metade do copo tá sempre vazia. Então, dentro da medida do possível, às vezes tem pessoas assim na nossa família, enfim. Mas dentro da medida do possível, procure se aliar a pessoas que te incentivem, te elogiem, que te coloquem para cima. E, mais uma vez, você é a média das pessoas com as quais você convive, né? Não se compare com os outros, né? Já falei aqui, cada ser humano é único, cada pessoa é única, não tem que ficar se comparando. Às vezes a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro e é uma comparação muito injusta e cruel para nossa autoestima. Então não se compare com ninguém, você é único, você é única, aproveite isso, né? Tire um tempo só para você, né? Um tempo para você se curtir, para você se agradar, para você relaxar, para você descansar, enfim, para você se nutrir e para você se abastecer e ter o que oferecer para o outro, porque senão a gente vai deixando o outro seca a gente. Porque a gente não tem mais nada para dar, a gente já está esgotado e a gente vai deixando e não pode. Então, por favor, tirem um tempo para vocês mesmo, né? Façam aquilo que vocês gostam, comam aquilo que vocês têm vontade. Deixa essa criança interior sobressair um pouquinho, né, para poder dar alegria. Isso que dá alegria à vida da gente.
Não tenha medo de errar. Então, assim, errar é humano, errar faz parte. A gente é muito cobrada. As mulheres são cobradas pela sociedade para serem o mais perfeitas possíveis. Nós nos cobramos isso, nós cobramos isso dos outros. Então, vamos relaxar a competência. Nós somos humanos, as outras pessoas são todas humanas, as outras mulheres, os homens são humanos, todos somos humanos. Então, por favor, relaxa a competência, né? Errar faz parte e é errando que a gente aprende, é errando que a gente acerta o caminho. Então, vamos diminuir as críticas. E o último, empodere-se, né? O empoderamento feminino está aí para a gente poder vestir o que a gente quiser, para a gente poder envelhecer, né? Sem precisar se enquadrar naqueles padrões absurdos de beleza que são inalcançáveis, né? A mulher não tem direito a ser... A mulher tem que... a mulher tem que estar o tempo inteiro linda, maravilhosa, com o corpo perfeito. A mulher tem que ser tudo, né, gente? Mas não, só que não, né? Então, vamos baixar aí a bola e vamos tratar de correr atrás do que realmente importa, de nos desenvolver intelectualmente, né, para a gente poder dar conta de promover esse empoderamento feminino, né? Claro que a gente é vaidosa, claro que a gente gosta de estar bem, faz bem, isso melhora a autoestima, mas nada que seja intangível, né? Tem que ser alguma coisa coerente com a nossa realidade, né? Não adianta a gente querer ter um corpo que a gente não tem, a gente querer ter um cabelo que a gente não tem, não adianta. E fora que a gente está falando do externo, né? E o interno precisa ser trabalhado. Então a gente precisa de liberdade, de conquistar a liberdade sexual que a gente ainda não tem, né? A gente precisa conquistar uma igualdade profissional que a gente ainda não tem, né? Melhoramos muito, mas estamos ainda no caminho. E essas opressões todas que a gente sofre, né, socialmente, isso torna a gente inseguro. E é isso que faz com que a gente vá buscar no outro a solução para as nossas inseguranças. E na realidade não é por aí, né? A gente fica à mercê de uma aprovação externa que não chega nunca, né? Então, assim, a gente precisa dessa aprovação internamente, né? Nós temos que nos permitir ser no mundo do jeito que a gente é. Não tem que se enquadrar em padrão que não cabe. A gente não tem que caber em lugares que foram impostos para nós. A gente tem que achar o nosso espaço, onde a gente caiba realmente, tá bom? Enfim, acho que era isso tudo que eu tinha para falar. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Lembrando mais uma vez que o grupo Turbine a Sua Autoestima para 2021 está aberto. As inscrições vão até amanhã só. Quem fizer a inscrição hoje vai ganhar de presente um livro que custa mais do que o desafio, que é o Diário da Alma Feminina, tá? Para vocês turbinarem mesmo, de verdade, essa autoestima aí, esse autoconhecimento, tá? O grupo começa na segunda-feira, são 7 dias, cada dia um desafio, tem muita troca, tem muita interação, tem surpresa no final, é uma delícia. Eu terminei agora o grupo Aprendendo a Mudar, e assim, foi muito, muito gratificante, foi uma sementinha em cada coraçãozinho que participou. Eu andei colocando aí nos stories as avaliações, e essa é a forma que eu tenho de psicoeducar vocês, né? Nem todo mundo vai para um processo de psicoterapia, nem todo mundo faz um aconselhamento, nem todo mundo quer participar de um grupo de terapia, mas esses grupos, essas pequenas ações,
elas plantam dentro de vocês sementinhas que são importantes para desabrocharem depois, tá bom? Então, quem quiser pode entrar em contato comigo. Márcia, me chama aí que eu te retorno, tá bom? E as inscrições vão só até amanhã, tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que esse assunto tenha sido de auxílio para vocês, tá bom? E qualquer coisa, lá na minha bio tem o meu WhatsApp, tem o meu canal do YouTube, tem o meu site, tem tudo lá na minha bio para vocês. Podem fuxicar à vontade, pode me chamar, pode fazer pergunta, pode falar à vontade, tá bom? No que eu puder ajudar. Tchau, gente. Boa noite para vocês.